Bom, meus alunos, vamos para mais uma aulinha de ótica, tá? Chegando quase no finalzinho aí, tá? Hoje a aula é um pouquinho cansativa, tem, né, várias coisas a falar, mas basicamente tudo está relacionado com a mesma coisa, que são as lentes, tá? E o fenômeno da refração, ok? Vamos lá. O que seria a tal da refração, por assim dizer, né? Refração é um fenômeno, né, do qual a luz passa de um meio para o outro, tá? Então a luz está determinada, por exemplo, no ar, aí ela vai atravessar o vidro, mudou o meio de propagação, tá? Nesse caso, o que vai mudar? Vai mudar o valor da velocidade. A gente sabe que a velocidade da luz no vácuo ou no ar é 3 vezes 10 oitava, a gente já viu isso daí. E quando a luz passar para o vidro, né, nesse caso, ela vai ter a velocidade dela menor do que ela tinha antes, ok? Então tá. Como que a gente consegue fazer essas medidas aí de velocidade? A gente mede através de um índice de refração. Daqui a pouco eu vou mostrar melhor o que seria esse índice de refração. Mas a definição dele matemática, tá, seria o quê? Exatamente a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 oitava, e a velocidade da luz no meio em que ele está se propagando. Então, por exemplo, é o que eu falei, né? Do ar é 3 vezes 10 oitava, no vidro é um valor menor, e aí, portanto, essa razão tem que ser um valor maior que 1, tá? Porque o denominador é menor que o numerador, ok? Então, aqui a gente tem alguns exemplos aqui de índice de refração. Então, no vácuo é 1, porque a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 vezes 10 oitava, que é igual a c, tá? Então, no ar, como eu falei, é 1,004, o que significa o quê? Que a velocidade da luz no ar é um pouquinho menor que no vácuo, mas a diferença é tão pequena que a gente pode considerar como o mesmo valor, 3 vezes 10 oitava, ok? Então, é uma boa aproximação aí para nós. Aí na água, já 1,33, tá? Se você substituir 1,33 aqui no N, o C 3 vezes 10 oitavas, você consegue calcular a velocidade da luz na água. E assim por diante, cada um deles aqui, tá? Então, ó, quanto maior for o índice de refração, menor é a velocidade nesse meio, tá? Porque eles são inversamente proporcionais, ok? Tá, maravilha. Então vai. Já definimos o que acontece quando a luz muda de índice de refração. Agora a gente vai verificar o que acontece quando a luz atravessa esse meio, tá? Então, segundo as leis da refração, e a gente pode ver isso daqui claramente em experimentos, que eu já vou falar, né? Se a gente pegar um raio incidente aqui, quando ele está num meio, ele troca de meio, o que vai acontecer? Essa luz vai sofrer um desvio. Ela não vai continuar seguindo em linha reta aqui, ela vai ter um pequeno desvio aqui, ok? Então tá, eu vou chamar de I o ângulo aqui, né, de incidência, I maiúsculo o raio incidente, R o raio refratado e R minúsculo aqui o ângulo de refração, tá bom? Então tá. A primeira lei diz que esses caras estão no mesmo plano, muito parecido com aquela primeira lei da reflexão que a gente tinha, né? Agora, a segunda lei é a famosa lei de Snell-Descartes, que relaciona quem? O ângulo de incidência e de refração com os meios, né, de o meio de refração aqui que cada um tem, tá? O n aqui definido anteriormente aqui, tá? Então tá, ele vai ter que n1 vezes seno de i, n1 é esse primeiro meio aqui, i é o ângulo de incidência que está nesse primeiro meio, r é o ângulo de refração que está no segundo meio, n2, ok? Então uma relação aí entre os senos dos ângulos, tá? Bom, maravilha. A gente vai fazer exercícios sobre isso daqui. Mas, olha só, comparação aqui, né, da lei da refração com a lei da reflexão aqui. Refração aqui e reflexão aqui. Então, vem um raio de luz aqui, vai bater aqui nesse vidro aqui, de certa maneira, e parte dela será refletido e parte refratado. A que for refletido vai estar no mesmo ângulo de incidência. A parte que for refratada vai estar num ângulo de refração, que vai depender daquela lei de Snell, lá dos senos que eu falei anteriormente. Ok? Então tá lá.
O índice de refração, né? A gente pode pegar o índice de refração relativo, que é a razão entre os dois índices de refração, e que é inversamente proporcional às velocidades, tá bom? Em que você pega dois meios quaisquer, ela sai de um meio para o outro. E a gente sempre vai dizer o seguinte, o índice de maior refração, tá certo? É dito também mais refringente, ok? Maior refração, maior índice de refração, né? Maior N, mais refringente. Esse é o termo que a gente usa normalmente. E aí olha que coisa bacana, né? Se ele passou de um menos refringente para um mais refringente, o que acontece? Vai haver uma aproximação da normal. Então essa aqui é a normal, se vocês se lembram, né, que a gente já definiu lá na aula anterior. Então tá aqui, tem um ângulo de incidência, ele iria continuar, né, se não sofresse desvio nenhum, por essa linha pontilhada aqui. Porém, como esse meio 2 aqui é mais refringente, ou seja, tem um índice de refração maior, ele vai se aproximar da normal, tá certo? Vai ter um ângulo menor. E se acontecer o contrário, professor, se ele sair de um mais refringente para um menos refringente. Então, olha só, se não sofresse desvio nenhum, estaria para cá, né? Seguir essa linha pontilhada. Como ele passou para um menos refringente, o nosso raio aqui refratado, ele vai se afastar da normal, ok? Bom, vamos lá. Tem também aquela história do tal do ângulo limite. O que seria então o ângulo limite, né? Vamos pensar aqui, né? Eu vou sair do mais refringente pro menos refringente. Quanto maior for esse ângulo aqui, mais próximo ele vai estar da onde? Desta linha, que é a linha da superfície, ok? Até que chega um momento que ele vai ser exatamente, né, um ângulo I dado aqui, que o raio refratado vai ser exatamente sobre a superfície. Então não vai haver nada para fora aqui desse meio. Vai estar somente aonde? Sob a superfície. Ok? Tá, maravilha. Tá, então ocorre isso daqui. Esse seria o ângulo limite, tá? Onde o R para nós aqui, ó, o ângulo de refração em relação à normal vai ser de 90 graus. Ok? Se você substituir a equação de Snell, não vou fazer isso, tá? Mas seno de 90 graus vale 1. Tá? Então você some com um dos senos ali. Tá? Então esse ângulo aqui de incidência é o chamado ângulo limite. Tá? Depois disso daqui, mesmo se eu colocar um valor maior, não vai haver refração. Então para calcular o seno, né, ou o ângulo limite aqui que aparece aqui, né, seno do ângulo limite ou o ângulo limite, através do inverso da função seno, você vai ter o quê? O índice de refração menor sobre o índice de refração maior. No caso, o menor sempre aqui vai ser o N1 e o maior o N2. Tá bom? Maravilha. E se for maior que o ângulo de refração, o ângulo limite, professor, o que vai acontecer? Não vai haver refração nenhuma, apenas reflexão. Por quê? Porque está acima do ângulo limite em que ocorre a refração. Ok? Então aí só vai haver a reflexão. Tá? Então a gente diz o quê? Como só tem reflexão, a reflexão ela é total. Nossa, isso parece ser uma coisa, né, um detalhe do detalhe. Mas não, olha que coisa interessante, né? Tem aqui a parte experimental, né, que vocês podem ver, né? Tem aqui estamos no aquário, então a água a gente viu que tem índice de refração 1,33. O ar que está aqui tem índice de refração 1, né? Então aqui quando está sofrendo aqui, tem uma fonte de luz aqui com vários raios de luz. Esse aqui, ó, sofre refração. Esse aqui também. Agora, esse outro aqui está acima do ângulo limite. Portanto, ele não refrata, ele apenas reflete. Há uma reflexão total. Putz, professor, mas o que isso tem a ver? Olha só, muitos de vocês conhecem isso daqui. Isso aqui é a famosa fibra ótica. O que significa essa fibra ótica aqui? Onde que eu posso verificar essa fibra ótica? Nas telecomunicações, né? Onde você propaga um sinal através da luz, ok? Então tá, o que acontece aqui na fibra ótica? Se você for olhar, né, é um pedaço de vidro em que você põe a luz aqui e simplesmente essa luz ela se propaga por toda a fibra ótica, independente aqui se tem um laço aqui, independente do caminho que ela faz. Por quê? Porque aqui a luz vai ficar sendo refletida insistentemente, tá? Até chegar até a ponta dessa fibra ótica. Tá? Então a fibra ótica é uma aplicação da tal da reflexão total. Ok? Tá, maravilha.
Como é que eu posso observar na prática essa refração, né? Vocês já devem ter visto isso mais de uma vez. Se você pegar um lápis e colocar ele num copo com água, você vai ver que a imagem desse lápis vai ficar o quê? Quebrada, né? Vai formar assim uma imagem quebrada. E isso acontece porque ocorre a refração, ou seja, a velocidade da luz no copo, né, com água, vai ser menor, ok? Bom, maravilha. Como é que a gente pode calcular isso? Ah, tem outras situações também, né? Exercícios falam assim de uma piscina, né? Uma piscina vazia, você vê o fundo, né? Quando essa piscina está cheia, parece que o fundo está mais próximo de você. E a piscina parece menos profunda do que ela era quando vazia, ok? Então vamos lá. Como é que eu faço para calcular coisas desse tipo? Então olha só. Vou imaginar aqui que aqui seja uma piscina, tá certo? E aqui é o meu olho, eu estou observando aqui a água da piscina, tá? Observando o fundo, vamos pensar. O fundo da piscina seria o ponto P. Para mim, né, quando ela estiver cheia, vai aparecer que o ponto P, que é a profundidade dela, está mais perto da superfície, certo? Então tá lá. Então eu tenho o x' aqui, ó, que seria o quê? A distância da imagem, né? E o P seria a distância do ponto realmente real, né? Vamos pensar que seria um azulejo, né? No fundo da piscina aqui, o ponto P, tá? E esse azulejo vai aparecer mais próximo para mim, tá? Quanto mais próximo ele é, qual a relação entre essas duas distâncias? Então, ó, relação entre x e x' vai ser a relação entre os índices de refração, tá? N' seria exatamente o inverso aqui, o ar, e aqui a água, tá? Basta você pensar o seguinte, né? Como x é maior que x', aqui tem que ser x é maior que x', aqui tem que ser o maior índice de refração dividido pelo menor, tá? E aí você consegue verificar o quão próximo esse ponto tá, né? Então, fazendo as contas aí, você pode verificar, ok? Tá, maravilha. O que seria então a tal da dispersão da luz? Esse fenômeno aqui, né, disco do Pink Floyd esse aqui, né, para quem conhece, né, vem a luz branca, bate num prisma que decompõe essa luz branca em várias outras cores. Isso tudo se dá por quê? Porque as velocidades da luz vermelha, né, laranja, amarela, verde, azul, anil, violeta, são diferentes, tá? Então a gente viu que o ângulo está relacionado com o índice de refração, que por sua vez está relacionado com a velocidade. Então, de acordo com a velocidade diferente, você tem desvios diferentes, tá? Então aqui ocorre muito bem aqui, né? A gente vê aqui a luz vermelha, laranja, assim por diante, estão aqui bonitinha, tá certo? A gente verifica isso num prisma, mas não só num prisma como a gente vai ver até então, tá? Só para lembrar aqui, né? A gente tem outros prismas de reflexão total, que seria aqui, né? É um ângulo de 45 graus. Se você tiver um prisma com um ângulo de 45 graus, tá certo? Vem a luz aqui, quando bater aqui, 45 mais 45 faz 90. Puf, sempre será 90 graus, tá certo? Por quê? Porque o índice de refração aqui, né, dos prismas, normalmente dá um valor aí que o ângulo limite é menor do que 45 graus. Então, qualquer incidência de um raio de luz que vai estar a 45 graus vai ser igual ao ângulo, maior, 45 graus vai ser maior que o ângulo limite. Por isso, sempre vai ter o quê? A reflexão total. Tá? Então, qualquer que seja a posição que eu colocar esse prisma, qualquer momento que eu incidir a luz sobre ele, vai haver essa reflexão do tipo total. Ok? Então, tá. Outra coisa que a gente consegue perceber além do prisma, né, que a gente tem, nós podemos também observar essa dispersão da luz no arco-íris. Por quê? O que vai acontecer? De certa forma, né, as gotas, né, de água, elas vão se parecer com um prisma. Aqui tá meio redondinho, tá? Mas se você for pensar um formato assim de uma gota d'água, né, quando tá caindo, ela realmente tem o formato de um prisma, tá certo? Então, o arco-íris é formado exatamente por essa dispersão da luz do sol, que é branca, sobre as gotas de chuva, que vão parecer pequenos prismas ali, tá? Então, a junção dessas várias e várias e várias dispersões vai formar o arco-íris como um todo. Formato arco é porque, alguém sabe por quê? Porque a Terra é arredondada. Caraca, professor!
Bacana, hein? Mais uma prova de que a Terra é redonda e não plana. Bom, então tá lá. Lente esférica, só pra gente terminar, né? Eu não vou falar muito sobre lentes, tá? A gente não tem muito esse tempo e por conta das aulas serem remotas, eu optei por não ficar falando muito tanto de espelhos esféricos quanto de lentes esféricas, porque tem muito desenho e é muito complicado de eu ficar explicando apenas por videoaulas, tá? Mas tá aí. Só para a gente entender, né, o que seria uma lente. Então, uma lente é aquilo que você usa nos seus óculos, né, que tem na frente do celular, dos projetores, né? Em vários lugares a gente acha essas lentes aí, tá? Uma lente esférica está relacionada com o quê? Com um raio de uma esfera, tá certo? Então a gente sempre vai ter o quê? Basicamente um sistema, né? De certa maneira tem três meios homogêneos, mas a gente pode pensar dois, né, que pega essa lente aqui e imerge em um único meio, né? E aí a gente tem o quê? Uma superfície esférica desse lado e outra superfície esférica desse lado de cá, tá bom? Ah, professor, mas pode ter outra coisa que não seja esférica? Pode, né? Você pode ter um ovoide, né? Ou então alguma coisa, né? Aí não é tão esférico assim. Eu vou formar uma lente de um ovo, por exemplo. Pensa que um ovo, ele não é uma esfera perfeita, tá certo? Então pensa um ovo feito de vidro, seria uma lente, tá? Mas vamos pensar numa coisa esférica mesmo, né? E esférico a gente sempre pensa, né? A seguinte situação, se você pegar a lente e girar ela em qualquer direção, vai ser sempre a mesma coisa. Como você pega uma bola e gira em qualquer outra direção, ele vai ficar a mesma coisa. Agora um ovo não, né? Se você girar ele em uma direção, ele vai ficar bem diferente, tá ok? Então tá. Para nós, a gente vai pegar lentes de dois tipos. Ou aquelas de bordas finas ou delgadas, tá certo? Delgada é um sinônimo para fina. Ou aquelas lentes de bordas grossas ou espessas, tá certo? O que significa isso? Se você for pegar essa lente aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o perfil dela, né? O meio aqui, ó, é bem mais grosso que as pontas, tá certo? Ou bordas, por assim dizer. Então aqui a borda é mais fina que o meio. Já aqui ao contrário, o perfil dela, a borda é bem mais grossa que o meio, tá certo? Aqui você pode pegar o quê? Como exemplo, uma lente de aumento. Uma lente de aumento é uma lente de bordas finas, né? Você pode passar a mão, né, na bordinha assim, ó, você vai sentir é mais fina que o meio, tá certo? E essa daqui é uma lente para correção de miopia, né? Se você for pegar um óculos, por exemplo, de uma pessoa que tem miopia, pega as bordas vão ser mais grossas que o meio é mais fininho do que as bordas, tá certo? Então tá. Então a gente vai dizer que essas lentes elas têm esses dois tipos, tá? Ou de bordas finas ou de bordas grossas. E aqui tem os vários tipos. Biconvexa, né? Porque os dois lados aqui são convexos. Bicôncava, os dois lados são côncavos, né? São para dentro, por assim dizer, né? Aqui plano convexo, um lado é plano. Aqui plano côncava, um lado é plano, tá? E aqui a côncava convexa, porque tem né? Tem dois algo aqui para dentro e algo para dentro e para fora. Aqui também algo para fora e para dentro, um raio para dentro e um raio para fora, tá certo? Então aqui é côncava convexa porque o maior raio é o de dentro, então por isso que ela é côncava convexa. A gente fala sempre em termos do maior. Aqui é convexa côncava porque o raio maior é o de fora, tá? E o raio menor é o de dentro, tá certo? Então tá. As lentes, tanto de bordas finas quanto de bordas grossas, elas podem ser ou convergentes ou divergentes. Ah, professor, mas as lentes de bordas finas são o quê? Convergente ou divergente? Depende, em algumas situações elas são convergentes e outras divergentes, tá? Então vamos analisar. Se o meio da lente é maior que o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio, a borda fina vai ser convergente. Ou seja, pense uma lente de vidro, tá? Imersa em ar. O vidro tem índice de refração 1,33, como eu mostrei nos primeiros slides, e o ar tem 1,004 como índice de refração. Então, nesse caso aqui, 1,33 é maior que 1,04, né? Então, portanto, 1,004, portanto, a lente de borda fina é convergente. E faz com que a lente de borda grossa seja divergente, ok? E se for o contrário, por exemplo, professor, eu pego essa lente de vidro e vou imergir dentro de um líquido qualquer, tá certo? Que for maior do que o índice de fora, tá certo? For maior. Aí ela se comporta do contrário, né? Por exemplo, né, se a gente fizer uma bolha de ar dentro da água, ela vai se comportar também como uma lente. Só que essa bolha, né, que inclusive é até esférica, tá? Ela tem índice de refração do ar e do lado de fora da água.
essa bolha vai se comportar como uma lente divergente se ela for de bordas finas e convergente se for de bordas grossas, o contrário, tá? Só para você entender, e por que divergente e convergente, professor? Tá aqui, ó. Vamos pegar uma lente de vidro imersa em ar, tá? Vem os raios de luz aqui paralelo, vão passar pela lente e vão convergir para um único ponto, também chamado de foco, tá? Se vocês forem olharem, eu falei que esse tipo de lente aqui, né, uma lente de bordas finas aqui, né, convergente, ela é uma lente de aumento. Então esse tipo de coisa, né, a gente consegue perceber, né, aquela famosa brincadeirinha de pegar uma lente de aumento, né, e queimar uma formiguinha, coisa feia, né? Então vai. Mas aí por quê? Porque os raios de sol vão convergir num único ponto que é o foco, tá certo? E se for divergente, o contrário, você nunca vai ter um foco, tá certo? Aliás, até tem um foco aqui, porque se você trazer essas linhas aqui, né, dos raios refratados aqui, a continuidade deles aqui, né, vai cair num único ponto, que é o foco da lente, tá? Mas aqui você percebe que os raios de luz fazem o quê? Divergem, por isso que é uma lente divergente, tá? Agora, e se eu inverter, professor? Pegar a lente de vidro e colocar num índice de refração assim maior, tá? Aí a lente que é convergente passa a ser divergente, ó, os raios de luz aqui, ó, vão divergir. E a lente que tem as bordas grossas agora vai o quê? Vão convergir e formar um único ponto aqui, que é o tal do foco, tá? Tem muito mais a falar sobre lentes de um modo geral, tá? Porém, infelizmente, por conta do nosso ensino remoto, é algo que a gente não vai conseguir muito bem, tá bom? Bom, a gente conversa sobre isso posteriormente, né? Quando nós voltarmos pós-vacina, né? E aí tudo volta a ser como antes, ok? Valeu